Bom dia, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo. A nossa EBD, o tema está sendo princípios práticos para a vida cristã. Então a gente já estudou a devoção pessoal, a oração, a intercessão, a confissão, e hoje a gente vai estudar o jejum. O jejum é um tema bem extenso, então vão ser feito em duas partes. Uma parte hoje e uma parte domingo que vem. Ok? Então vamos iniciar. O primeiro versículo que a gente vai ler é Mateus capítulo 9, versículo 15. Então, disse-lhe Jesus: pode porventura andar triste os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Aqui Jesus estava explicando, Jesus estava sendo questionado pelos fariseus por que os discípulos deles não jejuavam. Eles questionaram Jesus porque os discípulos dos fariseus jejuavam, os discípulos de João Batista jejuavam, mas os discípulos dele não jejuavam. O que ele explicou? Enquanto eu estou aqui, não será feito jejum, porque o noivo está aqui. Mas quando o noivo for retirado, então nesses dias hão de jejuar. Okay? Volta um slide para mim, por favor. Então, para que serve o jejum? Fortalecer a oração, buscar a orientação de Deus, expressar tristeza, buscar libertação ou proteção, expressar arrependimento e retorno a Deus, humilhar-se perante Deus, expressar preocupação com a obra de Deus, ministrar a necessidade de outra pessoa, vencer a tentação e dedicar-se a Deus, expressar amor e adoração a Deus. Então são 10 propósitos que a gente pode usar para jejuar, ok? Pode passar o slide. Isso, pode deixar na volta. Deixa nesse aí. Obrigado. Então, nem todos os crentes jejuam. Isso é verdade. Alguns por comodismo se sentem cômodo em não jejuar. Não fazem outras coisas também, como ler a Bíblia ou orar. Então, quando você deixa de fazer um quesito da Bíblia, automaticamente você vai deixando os outros. Quer dizer que isso não é importante para você. Então, por comodismo, outros acham desnecessário, ou que é um assunto apenas do Velho Testamento e que não cabe mais nos tempos modernos. Outros, porém, por não saber qual é o significado dessa prática. Nesse estudo, vamos procurar esclarecer o assunto. Okay? Então vamos para a definição. Jejum é a abstinência ou redução de alimentos em certos dias. Isso pode ser por penitência, por preceito eclesiástico ou até mesmo por razões médicas. Isso é o jejum. Nas Escrituras, o jejum refere-se à abstenção de alimentos para finalidades espirituais, não é dieta. Ele se distingue da greve de fome, cujo propósito é atrair a atenção para uma causa. Distingue-se também da dieta da saúde. 3. O jejum deve ser acompanhado de oração, ou seja, o jejum sempre está de mãos dadas com oração. Esdras capítulo 8, versículo 21. Então, apregoei ali o jejum, junto ao rio Aba, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Então, Esdras pedindo um caminho seguro, ele tinha um propósito a cumprir, apregoou o jejum. Neemias 1:4, 1:3 ao 4. E disseram: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assim, tem
lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Daniel capítulo 9, versículo 3. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com coração e súplicas, com jejum e saco de cinza. Veja, oração, súplicas e jejum. Mateus 17, 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum, e pelo jejum. Então os discípulos trouxeram a Jesus um endemoniado que eles não conseguiram expulsar os demônios. E Jesus mostrou o erro deles. Esta oração, essa caça de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Os discípulos ainda não jejuavam, porque Jesus estava com eles. Okay? Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes e Tetrarca, e Saulo, Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos a Barnabé e Saulo para a obra a quem os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos capítulo 14, 22 e 23. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então veja, o jejum deve sempre ser acompanhado de oração. Jejum sem oração nada mais é do que dieta. Jejum e oração. Entendendo clinicamente o jejum. O que é o jejum clinicamente? Existe o mito que o jejum purifica o organismo. Segundo o Dr. Adriano Siegel, coordenador do ambulatório de obesidade de Ambulim, abre aspas, isso não procede. Jejum não purifica o organismo. Para algumas pessoas, por exemplo, diabetes, muitos idosos com alguma debilitação física importante, que usam medicação com horários fixos. Chega-se a contraindicar essas práticas. Então veja, a pessoa que é diabética, idosos, debilitação física importante, que usam medicamentos com horários fixos, o jejum ele é contraindicado, faz mal. Isso o médico ensinando. Chega-se a contraindicar essas práticas, mesmo no contexto religioso, devido a riscos importantes que acarreta para a saúde. Fecha aspas, explica o médico. Para ele, quando há necessidade de jejum, a orientação é feita de uma maneira individualizada, de acordo com a situação específica da pessoa. O jejum não traz vantagens para o organismo e, de fato, sua realização de rotina deve ser evitada, a não ser em casos específicos, como a realização de cirurgia, que necessita de certos tipos de anestesia, coleta de exames, rituais religiosos e outros. Completa-se lá. 2. O que ocorre com o organismo durante o jejum prolongado? Aos poucos, as reservas de glicose do organismo vão se esgotando e outras fontes de energia, como proteínas e gordura, passam a ser utilizados para que o organismo se mantenha vivo. Quanto mais longo for o jejum, mais gordura e proteínas vão sendo consumidas. O humor se altera, a pessoa passa a ficar irritável, o hálito fica ruim, a pessoa pode ter crises de hipoglicemia, que pode ser graves. A taxa metabólica diminui, entre outras alterações, explica Silvia Cozzolini, professora de nutrição humana da Faculdade de Ciências Biomédicas da USP. 3. Até que ponto o organismo aguenta ficar em jejum? Em média, podemos dizer que um paciente aguenta ficar sem comer por 60 dias, afirma Adriano Sigal. Teoricamente, abre aspas, teoricamente, uma pessoa de 70 quilos tem subsídios energéticos para aguentar um jejum por 90 dias. Mas ninguém chega a esse ponto, porque acontecem outros problemas antes disso.
explica o especialista. Portanto, não é aconselhável o jejum total para pessoas que não têm condições físicas. Neste caso, deve-se procurar uma opção mais viável. Então veja, este é o jejum clinicamente. Todos podem fazer esse jejum? Falando clinicamente, não. Então temos que tomar cuidado com o jejum, porque ele pode vir fazer mal para a pessoa que não tem condições físicas, não tem a saúde para fazer isso. Ok? Então estudamos a definição, o entendimento, entendendo clinicamente o jejum. 3. Base bíblica para o jejum. Então, vamos ver alguns exemplos na Bíblia de jejum. Então, primeiro exemplo nosso, Jesus, Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 2, capítulo 4, versículo 1 ao 2. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, e depois teve fome. Jesus, o próprio Deus encarnado, jejuou 40 dias. Por que ele aguentou jejuar 40 dias? Porque ele é Deus. Ele tem toda a plenitude da divindade habitando corporalmente aqui na terra. Ele teve um pastor que se aventurou em jejuar 40 dias e morreu. Veja, Jesus deu um exemplo para a gente, mas não quer dizer que a gente tem que jejuar 40 dias. O jejum são por propósitos específicos, períodos específicos, dentro da saúde que cada um tem, dentro da possibilidade que você tem de jejuar. Se você não tem saúde para isso, não faça o jejum total de alimentos e de líquidos, ok? Segundo exemplo, Moisés, Êxodo capítulo 34, versículo 28. Esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Veja, Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, mas ele estava na presença do Senhor, falando com ele face a face. Deus supre 100% a necessidade do homem. É por isso que no céu a gente vai estar 100% completo, porque nós estaremos na presença de Deus. Moisés estava na presença de Deus naquele momento, então ele não precisava comer, beber, dormir, não precisava fazer nada, porque Deus o supria 100%. Ele estava na presença de Deus 100%. Então, por isso que Moisés ficou 40 dias, não comeu e não bebeu. Ok? Elias, 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então veja, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Foi o jejum. Ele tinha um propósito: caminhar 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Foi o jejum. O propósito dele, uma caminhada longa. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Então Paulo, apesar de ter fadiga, fazer vigília, em fome e sede, quando ele fala fome e sede, é que ele passou fome e sede, é que ele não tinha que comer. Em jejum muitas vezes. O jejum já é um propósito. Paulo, Cornélio, Atos, capítulo 10, versículo 30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora nona. Então Cornélio também jejuava, com propósito. Ana, Lucas, capítulo 2, versículo 37. E era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração, de boa aliança. E jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Davi jejuou. Mais um exemplo, Neemias, capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, veja, Davi tinha um propósito, Cornélio, Ana, Neemias. Agora Esther, capítulo
4, versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, perecerei. Então, Ana, propósito, Esther, faz um propósito. O último exemplo, a última base bíblica que eu vou dar aqui é Daniel, capítulo 9, versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas e com jejum e saco e cinza. Então, existem várias outras, mas essas são algumas bases bíblicas. O primeiro exemplo é o nosso Senhor. Como se Paulo disse, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Então temos que imitar a Cristo. Segundo, o jejum também era feito coletivamente, praticado simultaneamente pela nação, numa cidade, pela igreja, ou seja, nação, cidade, igreja. Ok? Então, nação, Israel, Juízes, capítulo 20, versículo 26. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram. E estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Então, uma nação inteira jejuando. Êxodo, capítulo 8, versículo 21. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Então, inteira de Israel jejuando. Jeremias, capítulo 36, versículo 9. E aconteceu no 5º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha da cidade de Judá a Jerusalém. Então, existe o jejum coletivo, uma nação. Existe também o jejum de uma cidade, os ninivitas. Então, Jonas, capítulo 3, versículo 5 ao 8. Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhe dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Veja, uma cidade. Jesus falou para alguns fariseus, falando, a cidade de Nínive, se tivesse feito os mesmos sinais que foram feitos, falou, a cidade de Nínive irá julgar vocês. Nínive, a rainha que veio ter com Salomão, vocês serão julgados por eles. Okay? Os apóstolos, líderes. Então, o jejum de líderes. Vimos o jejum da nação, de uma cidade, e agora dos líderes. Apóstolos, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5, no 4 ao 5. Antes, como ministros de Deus, tornando-se recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Ok? Então, jejum de nação, cidade, líderes. Os primeiros cristãos, a igreja, Atos 13, 2, do 1 ao 2. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo, a gente conhece como Paulo. E serviram eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, veja, o jejum também pode ser coletivo, de uma nação, de uma cidade.
cidade, líderes, igreja. 3. No Velho Testamento, o jejum está geralmente associado com 3 coisas. Então, a primeira coisa, tristeza. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então, Antigo Testamento, tristeza. Juízes capítulo 20, versículo 26. Desculpa, é Esther 4.3, eu pulei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e cinza, tristeza. Juízes 20.26. 1 Samuel 31.13. Todo homem valoroso se levantou, e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-san, e vindo a Jabes os queimaram. E tomaram seus ossos e os sepultaram debaixo do arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Tristeza. 1 Reis 21.27. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou suas vestes, cobriu a sua carne de saco e jejuou, e jazia em saco e andava mansamente. Tristeza. Salmo 35.13. Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram um saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Tristeza. Daniel 6.18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Tristeza. Segundo, confissão de pecados. Neemias capítulo 9, versículo 1. Tá, vou incluir mais 2 versículos que eu não notei. Então, Neemias 8,14. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa do 7º mês. Versículo 18. E, de dia em dia, Esdras leu o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias. E no 8º dia houve uma assembléia solene segundo o rito. E no dia 24 deste mês ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. Então veja, com a leitura do livro da lei, o que eles fizeram? Jejuaram. Por quê? Descobriram o seu pecado. Então, confissão de pecados. 2 Samuel 12, do 13 ao 16. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Confissão de pecados. 1 Samuel, primeira carta de Samuel, capítulo 7, versículo 6. E congregaram-se em Misba, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Misba. Então, confissão de pecados. Jonas, capítulo 3, versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Então, quando eles creram em Deus, eles tiveram a convicção do pecado, e eles fizeram jejum por confissão de pecados. Próximo slide.
Terceiro ponto, buscar o Senhor. Daniel capítulo 9, versículo 3. E dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. Então, buscar o Senhor. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Esdras 8, 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aba, para nos humilharmos diante da face do Senhor, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para os nossos filhos e para todos os bens. Então, para buscar o Senhor. Esther 4,16. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aba, para nos humilharmos diante da face, perdão, vou repetir. Esther 4,16. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuar por mim. Então, buscar o Senhor, ela buscou o Senhor, proteção para ela conversar com o rei, porque ela sabia que ela não poderia, se ela conversasse com o rei, ela seria condenada à morte. Então, para buscar o Senhor. Joel 1,14. Santificai o jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do vosso Senhor e clamai ao Senhor. Buscar o Senhor. Neemias 1,4. Perdão. Joel 1,14. Joel 2,15. Tocai trombeta esse ano, santificai o jejum, convocai uma assembléia solene. Neemias 1,4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, sentei e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, buscar o Senhor. Então, os tipos de jejum que encontramos na Bíblia. Então, temos o jejum parcial. O que é o jejum parcial? Daniel 10,3. Vamos para a parte 2, vai dar tempo. Daniel 10, do 1 ao 3. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvida grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive por 3 semanas. Alimento desejável eu não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. Então, foi um jejum parcial. É a restrição e dieta, mas não a abstenção total, às vezes praticado por deveres profissionais. Então, o jejum parcial. Daniel fez um jejum parcial, ele não comeu carne nem vinho. Então, alimento desejável eu não comi, não entrar na minha boca, nem me ungi com unguento. Então, ele fez um jejum parcial até que se cumprisse as 3 semanas. Então, jejum parcial. Jejum absoluto. A abstenção total de qualquer alimento ou líquido. Então temos o parcial e temos o absoluto. A pessoa que tem algum problema de saúde pode fazer esse parcial. Ela não vai deixar de jejuar. Ela também pode jejuar. Então você escolhe alguns alimentos ou algumas bebidas que você gosta muito de comer, que você vai sentir falta, você tira. Você está fazendo jejum com o propósito correto. O absoluto não é todo mundo que vai poder fazer. Então, abstenção total de qualquer alimento líquido. Deuteronômio 9,9. Subindo eu ao monte a receber as tábuas da pedra, as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, pão não comi e água não bebi. Então, jejum absoluto. Atos 9,9. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Isso aqui foi quando Jesus apareceu a Saulo. Cego, e guiando pela mão, conduziu a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. Jejum absoluto. Então, o jejum é um assunto privado entre o indivíduo e Deus. Então veja, a gente estudou o coletivo. Aqui é o jejum pessoal. Então, o jejum é um assunto privado entre o indivíduo e Deus, particular. Você com Deus. Mateus 16, 18. 16 a 18. E
quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas. O que é o hipócrita? A pessoa que fala uma coisa e faz outra. Fala uma coisa e vive de outra maneira. Então, não vos mostrei contristados como os hipócritas. Quem eram os hipócritas aqui? Os fariseus. Porque desfiguram os seus rostos para que os homens pareça que jejuam. Eles queriam mostrar que estava jejuando. Em verdade, eles digo que já receberam o seu galardão. O galardão deles é o quê? É a adoração dos próprios homens. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, teu Pai, que é o Deus, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Então, veja, é particular, privado, entre você e Deus. Então, vamos comparar com Lucas 18:12, do 10 ao 14. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu era dos mestres da lei, o publicano é o que cobrava os impostos. Com relatos bíblicos, tanto os fariseus quanto os publicanos não eram homens de Deus. Os fariseus eram hipócritas, os publicanos eram ladrões, que cobravam a mais do povo e ficava para eles. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, apontou que estava do lado dele. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Jesus dizendo aqui: digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então veja a diferença do primeiro jejum e desse jejum, desse fariseu. Então, uma prática frequente dos fariseus era jejuar nas segundas e quintas-feiras, porque estes eram dias de mercado e assim haveriam maiores audiências para ver e admirar a piedade deles. Então, o jejum ele é particular entre você e Deus. Agora a gente tem os jejuns públicos. Você pode ter o seu jejum particular com Deus e você pode participar de um jejum público, um jejum coletivo. Então Levítico 23:27: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligirei as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então, uma congregação junta, afligindo a sua alma. Então, um jejum público, coletivo. Esse jejum é agradável a Deus, mas quando você mostra o seu jejum particular e quer tornar público, Deus não se agrada dele. Então, jejuns convocados pelos líderes. Na Bíblia não existem leis que ordenem o jejum regular. Não existe uma lei que te obrigue a jejuar. Visto que não há leis que nos obriguem, somos livres para jejuar em qualquer dia. A Bíblia nos ensina que dar, orar e jejuar eram todos partes da devoção cristã. Não temos maior razão para excluir do ensino o jejum do que temos para excluir o dar e orar. Jesus não ordenou o jejum, instruiu-nos sobre o exercício apropriado de uma prática comum de seu tempo. Então, Mateus 6,16. E quando? Não, esse mesmo, anterior. Isso. E quando jejuares? Quando você for jejuar? Então, ele não pronunciou uma só palavra sobre se era uma prática certa ou se deveria ser continuada. Jesus disse: se jejuardes. Ele não disse: deveis jejuar. Então, quando você jejuar? Você é livre para jejuar quando você quiser. O jejum é importante. Então, 4. O espírito do jejum. Nos dias do Novo Testamento, os fariseus tinham transformado o jejum em um ritual e num espetáculo para chamar a atenção para si. Jesus ensinava que o jejum é para ser feito em particular e não para impressionar os outros. Então, de novo, Mateus 16:18. Então, tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto para não parecer
aparecer aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto lhe recompensará publicamente. Então, não é um espetáculo para chamar a atenção para si. Jesus ensinava que o jejum é para ser feito em particular. Então, ele também ensinava que o jejum é para ser feito em ocasiões apropriadas, isto é, em tempos de aflição. Lucas capítulo 5. Disse-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Então, estavam questionando Jesus. O que ele disse? Enquanto eu estou aqui, eles não jejuarão. Quando eu for, eles jejuarão. Então, Jesus foi embora, subiu para os céus, tempo de aflição. No mundo tereis aflições. Então, esse é o tempo. Tempo de aflição. Você vai fazer o quê? Jejuar. O jejum não é um ritual mecânico para ser praticado simplesmente com o propósito de jejuar. Mas quando a tristeza, a culpa ou a necessidade por uma comunicação mais íntima com o Senhor pede isso, então o jejum pode ser praticado. Então veja, tristeza, culpa ou uma necessidade de uma comunicação mais íntima com o Senhor. Então às vezes você não vai estar culpado, você não vai estar triste, mas a comunicação íntima com o Senhor é primordial para o cristão. 3. Ainda que o Novo Testamento nunca ordene o jejum, ele mostra que os cristãos primitivos ocasionalmente jejuavam quando as circunstâncias eram propícias. Por exemplo, Atos 13, versículo 2 ao 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e Saulo para a obra a quem os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, a igreja jejuava quando enviava 2 dos seus numa longa viagem missionária. Então, propósito específico. Atos 14, 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor que havia crido. Então aqui, anciãos em cada igreja. Pessoas que seriam líderes espirituais nessa igreja. Jejum. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja. Jejuar nunca deveria ser pensado como meio de manipular o favor de Deus ou como um modo de fazer com que Deus ficasse mais atento às nossas orações. O jejum muda a nós, não a Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é imutável. Então quem que o jejum muda? Nós. John Piper, o pastor americano, definiu o jejum como uma fome de Deus e não apenas pelas bênçãos de Deus. Então é uma fome de Deus e não apenas pelas bênçãos de Deus. Então você jejua porque você tem fome de Deus, não porque você quer as bênçãos de Deus. É a fome de Deus. As bênçãos viram. O jejum cristão nasce exatamente da necessidade de Deus. O jejum é um teste para conhecermos qual é o desejo que nos controla. Mais do que qualquer outra disciplina, o jejum revela as coisas que nos controlam. 5. Firmado nessa compreensão, Martin Lloyd-Jones diz que o jejum não pode ser estendido apenas como uma abstinência de alimentos, mas deve também incluir a abstinência de qualquer coisa que é legítima em si mesma por amor de algum propósito espiritual. Então você pode se abstinir de coisas, não só de alimento e água, mas o propósito espiritual. 6. Na verdade, devemos comer e jejuar para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então o jejum é para a glória de Deus. O alimento é bom, mas Deus é melhor. Mateus 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o alimento é bom, mas Deus
Na verdade, quanto mais profundamente andamos com Cristo, mais famintos nós nos tornamos dele, mais saudades temos dele, mais desejamos da plenitude de Deus em nossa vida. Nós vivemos numa geração cujo Deus é o estômago. Filipenses 3:19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também te digo, chorando, Paulo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Veja, a pessoa que tem dificuldade, não gosta de orar, não gosta de ler a Bíblia, não gosta de estudar a Bíblia, não gosta de ajudar o próximo, não ama o próximo, não perdoa, não faz nada do que Cristo pediu para nós fazermos, são o quê? Inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então veja, é uma geração cujo Deus é o estômago, é assim mesmo. Muitas pessoas deleitam-se apenas nas bênçãos de Deus e não no Deus das bênçãos. O deleite do cristão é Deus. Por quê? No dia que faltar as bênçãos, o seu deleite em Deus continua, apesar de você não ter as bênçãos. Salmo 1. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será o quê? Como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, quem jejua tem mais pressa de desfrutar da intimidade com Deus do que alimentar-se. Quem jejua tem mais fome do pão do céu do que do pão da terra. Provérbios 3:32. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Então, quem jejua tem mais pressa de desfrutar a intimidade com Deus. Salmos 4, verso 1 ao 2, 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Então, quem jejua tem mais necessidade do Pai. Do homem, de Deus, se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais os que estão conosco porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e cabos de fogo em redor de Eliseu. Então, quem jejua está mais confiado no poder de que vem do céu do que os recursos que procedem da terra. Veja a diferença de Eliseu e seu servo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 27. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Paulo. Então, existem pessoas que passam a jejuar não porque querem estar na presença de Deus, mas porque jejuando seus problemas podem ser resolvidos. Veja Paulo. Não podemos pensar assim.
Pois jejuar é um meio de nos aproximarmos do Senhor, orando, meditando no Senhor sem interrupção para tomar uma refeição. E o jejum é, frequentemente, o acompanhamento natural da aflição e da tristeza, confissão de pecado, mas em que todo o seu teor deve ser para celebrar ao Senhor. Então veja, tudo que Paulo passou, apesar de jejuar. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. Quando eu estou fraco, eu estou forte. Então o jejum não te livrará de aflições, de problemas, ele te aproximará de Deus. Ok? Te aproximará de Deus. Temos o exemplo de Paulo aqui. A prática do jejum. É prudente andar antes de tentarmos correr. Então, primeiro você aprende a andar, depois você aprende a correr. Deve-se observar certa progressão. Sugere-se a começar a jejuar parcialmente. Isto estará a critério de cada um. Como sugestão, comece essa prática jejuando uma vez por semana. Aquele jejum que cabe dentro da sua saúde. Colossenses 3, 1 ao 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos em vossa vida, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, execute os deveres regulares do dia exteriormente, mas interiormente esteja em oração, adoração, cântico e louvor. De uma forma nova, levará cada tarefa do dia a ser um ministério sagrado ao Senhor, porque você estará pensando nas coisas de cima. É importante seguir o conselho de Jesus e não chamar a atenção para o que você está fazendo. Os únicos a saber que você jejua são os que devem saber. De novo, Mateus 6,16. Quando jejuares, alguns 3 pontos estados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, quem que tem que saber que você está jejuando? Deus. Ou o seu companheiro, sua companheira que está junto com você, que vai ver que você não está comendo. Tá? 4. Deve ser óbvio a todos que algumas pessoas há que, por motivos físicos, não devem jejuar. Então, os diabéticos, mulheres grávidas, cardíacos, etc. Se tiverem dúvidas, consultarem um médico. Okay? Então, os tipos de jejum que podemos praticar são: jejum normal, ter um período definido, durante o qual se ingere apenas líquido, água e ou sucos. Jejum absoluto, ter um período definido, durante o qual não se ingere alimento e líquido, água ou sucos. Jejum parcial, ter um período definido, durante o qual suprime certos alimentos, ou se realiza num planejamento que implique alimentação limitada. E o último, jejum especial, ter um período definido, durante o qual suprime certas práticas diárias, televisão, futebol, dormir, murmurar, reclamar, silêncio, etc. Ok, irmãos? Então, consegui dar a aula toda de jejum num dia só. Isso foi até bom, porque a gente não perde o ritmo. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar, pode me procurar. Ok, irmãos? Então, obrigado. Terminamos a aula aqui. Deus abençoe. Vamos orar para que Deus abençoe nosso conhecimento adquirido. Pai, obrigado. Obrigado por mais essa misericórdia que nós estamos aqui. Cada irmão que está aqui é importante, porque o Senhor teve o propósito que ele estivesse aqui, ouvisse essa palavra, e que essa palavra seja colocada
terreno fértil, que vai prosperar, que vai crescer, vai virar uma árvore, para que o irmão possa compartilhar essa palavra, ver e compartilhar, para que mais pessoas possam entender a importância do jejum, a importância do cristão estar cada vez mais íntimo com o Senhor. Então, obrigado. Essa aula é uma misericórdia do Senhor, é o teu Santo Espírito que ministrou toda essa aula aqui, e é Ele que vai fortalecer essa palavra no nosso coração. Amém. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor leve cada irmão para casa em segurança, para que possamos voltar à noite para o teu culto. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.